Amada igreja, mais uma noite o Senhor nos concede e o faz por seu amor e a sua graça, e nós estamos na casa do Senhor para orar, estudar a sua palavra, crescer na graça e no conhecimento de Deus. Então vamos abrir desde já a palavra do Senhor no Evangelho segundo João, nos conta, a partir do capítulo 1, Evangelho segundo João, nos conta, a partir do capítulo 1, e antes vamos pedir a Deus que abençoe nossas vidas, e vamos fazer isso com duas orações. Pedir ao diácono Júlio Antônio que ore por nós, intercedendo pelo culto e por tudo quanto nós estamos aqui a fazer, e vamos pedir ao nosso irmão Edgar que interceda pelos enfermos, especialmente a irmã Marluce, que hoje tivemos contato com ela e agendamos sua Santa Ceia, e ela vem sofrendo bastante com as consequências da rádio e da químio. E se eu não me engano, segunda-feira ela tem uma consulta muito séria. Então vamos orar. Amém. Louvado seja o nosso bom Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor. João, o Evangelho, capítulo 1, versículos de 1 até o 4, de 1 até o 5. João, o Evangelho, capítulo 1, versículos de 1 até o 5. De pé em reverência à palavra do Senhor.
Leiamos a palavra do Senhor em uma só voz, em uníssono. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram. Amém. Louvado seja o nosso bom Deus. Vamos cantar, vamos louvar ao Senhor, e vamos pedir ao nosso diácono Júlio Antônio, que nos dirija com o louvor o hino 31, que tem por título, meus queridos, Providência de Deus na redenção. Tem providência de Deus na criação, é o 30, vamos cantar o 31, a providência de Deus na redenção. O diácono Júlio, se quiser, pode vir tirar aqui. Vamos cantar? Ó Deus, ó providência, sem ti não há viver. Vem dar na existência do teu real poder. Tão só em ti confiamos, em tua proteção, pois só em ti achamos conforto e redenção. És nosso Pai, ó Deus de amor. Teus filhos vêm aqui também cantar louvor. Ao mundo renunciamos, agora somos teus. Alegres proclamamos, és o nosso Deus. Ao homem tu criaste, de ti vive exemplar. Na terra o colocaste, a fim de te louvar. Caído embora esteja, estendes tua mão. Na graça benfazeja da tua redenção. És nosso Pai, ó Deus de amor. Teus filhos vêm aqui também cantar louvor. Ao mundo renunciamos, agora somos teus, e alegres proclamamos, és o nosso Deus. Em Cristo, Filho amado, a tua graça vem cobrir-nos no pecados e dar-nos todo o bem. Reais magnificências
gozamos nós também. A eterna providência da tua redenção. És nosso Pai, ó Deus de amor. Teus filhos vêm aqui também cantar louvor. Ao mundo renunciamos, agora somos teus, e alegres proclamamos: és o nosso Deus. Amém. Obrigado, diácono Júlio Antônio. Nossa gratidão também a todos que aqui estão. Mais uma vez, abrindo a palavra do Senhor, no Evangelho segundo João, nos conta, a partir do capítulo 1, e eu vou ler agora na versão revista, lemos na versão revista e atualizada, vamos ler agora na NVI, nova versão internacional. E diz assim a palavra do Senhor: no princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Diz mais: todas as coisas, diz ainda o texto, foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe, diz o texto, teria sido feito. Versículo 4, nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Que Deus aplique em nossos corações sua santa palavra. Oremos, clamemos ao Senhor, supliquemos a Ele. Senhor, o nosso Deus, Senhor, o nosso Pai, nos colocamos diante de Ti, na certeza e na convicção que o Senhor é conosco, e em nossas necessidades o Senhor está, ó Senhor, atender antes de sequer formulemos os pensamentos, antes que as palavras possam sair das nossas bocas. O Senhor já está, ó Senhor, cuidando. O Senhor cuida das nossas necessidades antes de nós as anunciarmos. Ó Senhor, nós te imploramos que por tua misericórdia e por, Senhor, teu santo amor, atendas as súplicas que aqui já foram feitas pelos enfermos, por nossa igreja, por esse momento, Senhor, de reunião, de oração, com estudo da tua palavra, que, Senhor, a sã doutrina invada nossos corações, nossas mentes, nossas vidas, e tenhamos de fato uma noite, ó Senhor, abençoadora, desde sempre, Senhor, abençoada por Ti. E Tua palavra não retornará para Ti vazia. Abençoa também aqueles que estão nos ouvindo pela internet, nos vendo aquilo que nós podemos humildemente fazer. De uma forma especial, abençoa, ó Senhor, Teus servos em Macaparana, nossos queridos irmãos. Derrama sobre todos eles Tua graça, Tua misericórdia e o Teu santo amor. Por Cristo Jesus o Senhor, no amor do Pai, na graça do Filho e no poder do Espírito Santo, nós nos colocamos a Teu serviço, e no bendito nome do Senhor Jesus o fazemos, para que Tua palavra ela seja anunciada. Ó Senhor, nos assiste. Ó Santo Espírito da promessa, nos capacita, nos ordena, ó Senhor, nos ajuda em nossas fraquezas, e com Teu poder, Santo Espírito da promessa, nos faz de fato, Deus Todo-Poderoso, amar a Jesus acima de todas as coisas, toda a glória dada a Ele. Ó Senhor, nós sabemos que será
glória para Deus o Pai. Isso nos, ó Senhor, alinha nossos corações com o teu coração. Nosso entendimento e nossos caminhos em tuas santas mãos, no bendito nome do Senhor Jesus. Assim nós oramos. Amém e amém. Amada igreja, nós vamos dar início a mais uma sequência de mensagens. Que ontem nós já o fizemos. Tivemos a primeira mensagem dessa nova série, que versará sobre os decretos de Deus. E nós começamos pela parte que parece ser inusitada para quem está acostumado a estudar os decretos de Deus, que foi o decreto de Deus, é o decreto do Senhor, nenhum decreto de Deus foi, né? Todos os decretos de Deus estão em absoluta validade. E nós começamos a estudar pelo decreto do Senhor concernente à igreja. E nós vimos que o Senhor decretou a igreja em seu amor. Nós estudamos um pouquinho ontem da carta aos Efésios. Vimos no Apocalipse a data que o Senhor foi morto, desde a fundação do mundo. O plano do Pai executado pelo Filho no poder do Espírito Santo. E não existe parte melhor para você ver essa providência de Deus quanto à redenção das nossas vidas do que a parte que nós estamos hoje examinando mais uma vez, voltando ao texto mais importante para a compreensão de toda a Bíblia, a providência de Deus, o decreto para que a igreja exista e tudo quanto nós precisamos saber sobre o assunto. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Terceiro versículo diz mais: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. O que a versão atualizada, aquele que a versão atualizada chama de verbo, a nova versão internacional, né, chama de palavra, e verbo é palavra, palavra é verbo. E quando Deus o Pai fala, e é isso que nós temos na Escritura, quando Deus o Pai, ele fala o Filho. Então, é uma das coisas mais interessantes de toda a Escritura. Deus nos fala o Evangelho, Deus nos fala Jesus. Então, falar de Deus responde a todas as perguntas que alguém porventura possa ter sobre o sentido da vida, razão de ser, de viver, o que estou fazendo aqui, para onde eu vou e de onde eu vim. Tudo isso é respondido pela palavra do Pai ao falar seu Filho. Se você adianta um pouquinho no texto e você lê no 3º capítulo do Evangelho de João, no versículo, graças a Deus, muito conhecido por todas as pessoas, crentes e até pessoas descrentes, o versículo 16 diz assim: porque Deus tanto amou o mundo, nova versão internacional, que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas, diz o texto, tenha a vida eterna. Nosso Senhor Jesus é a palavra de Deus, a palavra de significado, a palavra de razão, a palavra de sentido, a palavra que justifica a razão de ser de todas as coisas, a palavra que explica tudo, a palavra que responde todas as nossas perguntas e que é verbo, ou seja, uma ação. Deus, ao falar, o Filho efetuou uma ação em nosso favor. Você está acompanhando até aqui o pensamento. Você vai abrir também a Bíblia comigo no Evangelho de João,
no capítulo 20, versículos o 30º e o 31º. Deus fala o verbo age. E qual o agir do verbo? O que é que o verbo faz? 30º versículo, Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais milagrosos. Diz mais o texto que não estão registrados neste livro. Aí o 31, mas estes foram escritos, diz o texto, para que vocês creiam. E crer em quê? O texto responde, que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E, diz mais, né, crendo, assim completa o pensamento, né, tenham vida em seu nome. A razão do Evangelho de João é para se ter vida no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus. À medida que você, né, continuar lendo no capítulo 1, voltando para o capítulo 1, uma vez que você já tomou ciência da razão de ser do Evangelho de João, o texto continua depois de dizer que nele estava a vida e esta era a luz dos homens, a luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram. Versículo 6, surgiu um homem enviado por Deus, diz o texto, chamado João. Ele veio como testemunha, diz mais, para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele, diz o texto, todos os homens, diz a palavra, todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Versículo 9, estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens, a saber, Jesus. Continua a palavra do Senhor, aquele que é a palavra, aquele que é o verbo, estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Versículo 12 diz assim, contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem, diz o texto, direito de se tornarem, né, filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela, diz o texto, nem pela vontade da carne, nem, meus queridos, pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Tudo isso por conta do seu nome. E o que Deus fala, Deus o Pai falou para nos salvar. Ele falou o verbo, ele falou a palavra, falou o nome, e nome esse que significa justamente o que nos salva. É pelo nome do Senhor Jesus que nós somos salvos. O nome Jesus, Yeshua, quer dizer salvação. E uma salvação, não qualquer salvação, mas a salvação que vem do Pai. Pai, na economia da Trindade, planejou tudo isso. O Filho veio e executou a nossa salvação. E o Espírito Santo administra as nossas vidas, aplicando essa salvação. Se você pegou, principalmente você que está pela internet, o fio da meada, você deve ter entendido que é absolutamente diferente de tudo que nós estamos acostumados em ver em termos de religião. Não é só um Deus que recebe donativos, recebe favores, recebe, né, culto, mas um Deus que intervém na história e cujo assunto da Bíblia é Deus como figura central do drama da história e não o homem. Se você isso concebeu, se você a isso entendeu, se você está bem sintonizado com essa verdade, você claramente é o que se pode chamar de evangélico ao modo antigo. Qual o problema dos evangélicos das novas maneiras? O problema dos evangélicos de hoje em dia é que tudo para eles é o homem. O homem abre a igreja, o homem prega a mensagem, o homem aceita, o homem dizima da oferta, o homem enriquece por causa disso, o homem
tem todos os seus problemas resolvidos, e Deus é um servo, não no sentido do servo sofredor do livro do profeta Isaías, mas Deus é um serviçal do homem tão importante que por causa dele existem igrejas, evangelhos, pregações, doações e tudo mais que as pessoas têm anunciado o tempo todo, e em contrapartida, à medida que alguém doa para Deus, recebe como os deuses antigos, gregos e afins, que negociavam com o homem, faziam barganha com o homem para abençoar esse homem, e sempre de forma limitada e sempre de forma humana. Se você estudar mitologia grega, você vai notar que os mitos gregos, os deuses gregos, não são nada mais, nada menos do que deformações de caráter humano. São todos humanos no pior sentido da palavra, e daí nasce o humanismo, que nós estamos convivendo com ele, inclusive nas igrejas, onde Deus é banido da história. Deus é um artefato, uma coisa que eu vou buscar, uma lâmpada de Aladim, que eu vou ali buscar para ter um gênio, né, da lâmpada, que vai surgir e vai me fazer os favores, me dar 3 pedidos ou mais, né, dependendo de minha situação e de que gênio for esse. E gênio da lâmpada, na verdade, a origem do conceito é daimônio, que é demônio, e os gênios desse mundo são demônios, e essas promessas são todas equivocadas, e a Bíblia revela um Deus absolutamente, o único Deus verdadeiro, que não é inerte, ou seja, não ficou lá no seu céu, vendo a nossa tribulação, mas falou o seu Filho unigênito, o Verbo, mandou sua palavra a este mundo nos alcançar. E é interessante observar a sua palavra. O Verbo fez tantos milagres, todos eles, muitos não foram aqui inscritos, aqui registrados, mas aqueles que foram registrados para que nós tenhamos vida no nome de Jesus. O nome do Senhor Jesus é vida. Salvação é isso, salvação é vida, e salvação é vida eterna, tudo em seu nome. Aí você pode me perguntar, e com razão, por que as pessoas não estão pregando do jeito que deveria ser pregado o Evangelho? Porque não enche igreja. Quem quer ouvir uma palavra que o homem estava aflito, perdido em seus pecados, não tinha remédio para ele, morto em seus delitos, em seus pecados, de uma forma tão absurda que não poderia ir até Deus, e Deus tem que vir até o homem, falando da salvação, enviando o seu Filho para socorrer esse homem em seu tormento, em sua angústia, em sua morte. Isso desanima e coaching nenhum, né? Agora a moda dos coachings, né? Dos coachinhas, que estão ganhando muito dinheiro com isso, para motivar as pessoas a, inclusive, serem crentes. E qual motivação para alguém ser crente do que o perdão dos seus pecados? Que ao mesmo tempo é desmotivação, porque se você fala para as pessoas que eles são pecadores e precisam de um redentor, você já cortou a relação. Eu tenho pensado muito e meditado muito em algo que me contaram. Ontem eu não pude estar aqui na hora do começo da escola bíblica de férias, né? Estava com minha esposa no médico, e fiquei sabendo de uma história muito triste. Uma senhora que morou lá no prédio, que eu morei também, me contou que um menino que vivia por ali, mexendo nas coisas, pedindo ajuda, tal, pequeno assim, muito sofrido, muito difícil, complicado. O bichinho era muito complicadinho mesmo. Mas um dia ele veio me falar ajuda, e nós conversamos, e já tinha ajudado, e outras pessoas de minha família também. Mas nós o ajudamos, eu dei um Novo Testamento a ele, perguntei se ele sabia ler, conversei
com ele com todo carinho e amor, que deve ser assim a evangelização. Devemos falar com um tom, né, carinhoso na voz, com jeito mesmo, numa situação tão difícil que aquele pobrezinho vivia. Ele agradeceu e sempre estava por ali mexendo nas coisas e tinha uma vida realmente muito complicada. Até que ontem eu fiquei sabendo que ele faleceu, e de uma forma assim absurda, apedrejado, e uma coisa terrível. Eu acredito que muita gente aqui em Timbó, segundo essa senhora, muita gente viu as fotos e tal. Eu não fiquei sabendo, só fiquei sabendo ontem. E desde ontem que eu penso, hoje é o dia, agora é a hora de crer em Jesus. E não podia fazer mais do que fiz, né? Sempre pedindo a Deus. Tem outras pessoas também que eu tenho encontrado pela cidade, pelas quais eu lembro em oração. Até lembrem dessas pessoas aqui. Já pedi a oração a vocês. E é interessante, né? Como a vida de alguém pode ser tão rápida. Era uma criança, já absolutamente vivido, né, nas coisas que não são coisas que ninguém deve enveredar por elas. E me deixou realmente alquebrado saber dessa notícia. E que Deus resplandeça a luz em sua família, que seja até uma lição, né, para outros jovens, outras crianças. Não era nem um jovem, era uma criança mesmo. Uma criança, mas com a cabeça já totalmente detonada pelo pecado. Nós nascemos assim, e com a medida que crescemos, vamos praticando essas coisas. O evangelho que é pregado hoje em dia não é evangelho, na verdade, é uma motivação para você ficar rico, e é uma armadilha, porque você vive a situação que você vive, não porque você seja pecador e as outras pessoas com as quais você conviva sejam pecadores, do presidente da República ao mais baixo escalão de política, dos mais graduados aos soldados rasos em termos de forças militares, nas igrejas, do mais humilde seminarista ao mais conhecido dos pastores. Todos nós nascemos em pecado, em iniquidade, e fomos concebidos, como nos ensina o Salmo 51, versículo 5. Quem escreveu esse salmo, essa oração, inspirado pelo Espírito Santo, foi Davi, o homem segundo o coração de Deus, um rei. Então, do rei ao vassalo, todos nós padecemos de um único problema: escuridão. E essa criança, que agora não posso fazer mais nada por ela, viveu sua vida toda na escuridão. E pelo que eu podia ver, conversando, várias vezes me encontrei com ele naquele mesmo lugar. E pelo que eu pude observar, já ele estava vivendo num nível de escuridão que nenhum de nós adultos aqui um dia já vivemos, mesmo aqueles que tiveram uma vida passada nas trevas, com muita idade, jamais viveram na idade daquele menino, nas trevas que ele estava. E que me levou também a refletir nos nossos filhos. Eu sei que nós oramos por nossos filhos, nós devemos orar por nossos filhos todos os dias, todos os instantes, principalmente, especialmente no momento do ano, que é o momento de toda mãe e todo pai suplicar pela salvação do seu filho, sua filha. Agora, vocês já prestaram atenção que Deus já respondeu uma parte da sua palavra, todos nós nessa igreja. Repito que outro dia eu tenho sempre o que fazer, então, mesmo tendo outras coisas para fazer, dentro do contexto que eu estava estudando,
comecei a fazer uma lista dos filhos dessa igreja e tentar lembrar se tinha algum nessas trevas densas. Eu sei que nem todos os filhos aqui, nossos filhos, são crentes. Eu sei disso. Sei também que a maioria, quando eu terminei a lista, a maioria não é crente. Mais da metade não vive hoje em dia de uma forma evangélica. Eu sei também que da metade que vive precisam de avivamento, precisam mais de Deus, como eu, como todos aqui, todos nós precisamos. Agora eu notei uma coisa muito interessante: nenhum deles é bandido, nenhum deles é uma pessoa má e perversa. Muito pelo contrário. Todos os filhos dessa igreja, até onde eu pude computar, não estou desde a fundação, mas 18 anos. Então, das crianças, dos jovens, adolescentes, bebês que hoje são adolescentes, já estão entrando na maioridade, jovens que agora são casados, já têm seus filhos, adolescentes na época, que estão chegando perto de casar e por aí vai, jovens. Ou seja, aqueles que eu conheci, desde que aqui cheguei, foram criados ouvindo em parte isso que nós pregamos o tempo todo aqui. A palavra do Senhor diz e é muito clara: criar a criança no caminho que ela deve andar, mesmo quando ela for grande, ela não se desviará dele. Que caminho é esse? É o caminho da salvação? Em parte sim, mas não é isso. É o caminho da retidão, que a luz dos homens, a luz de Deus faz com que os filhos dos crentes, se forem bem ensinados, independente de serem crentes ou não, sejam pessoas de bem. E graças a Deus, nossos filhos, nenhum deles padeceu criança da forma como esse menino foi extinto desse mundo. Eu sei que entendimento é difícil e muito mais difícil ainda é tentar esclarecer pontos que parecem já, congelados pelo evangelicalismo esquisito aqui no Brasil. O Brasil, tudo vira bagunça, inclusive o evangelicalismo no Brasil. O pessoal da internet virou uma bagunça. A Bíblia nunca disse que todos os filhos de todos os crentes serão crentes, mesmo porque nem todos os pais que se dizem crentes são crentes. Então, talvez, até mesmo alguns pais em todas essas igrejas por aí estão padecendo de necessidade de salvação. Por isso que eu batizo crianças sem nenhuma reserva de consciência. Que eu duvido muito mais quando eu batizo um adulto do que quando eu batizo uma criança. Quando eu batizo uma criança, eu sei que é um tempo, às vezes longo, muitos anos, até que essa criança venha professar a sua fé em Deus. Mas muitos daqueles que eu batizei adultos não estão mais na igreja, não estão mais em nada, não sabem, querem saber mais nada sobre Deus. Então as estatísticas provam que essa história de credo ou batismo é uma bobagem. Não, só vou batizar quem crê. Mas como você sabe se a pessoa que está sendo batizada adulta aqui, ela crê? Ela pode estar numa situação ainda pior do que aquela criança que não tem aptidão para crer ainda. Não está na idade da razão e recebe uma promessa. O adulto recebe também uma promessa, porque o céu ainda não chegou. Você ainda não chegou no céu para poder me falar, não, de fato eu sou. No céu nós vamos nos encontrar e vamos saber de fato, desde o primeiro dia, quando a redenção final chegar e todo joelho se dobrar e toda língua confessar que Jesus Cristo é Senhor. Os que forem ovelhas seguirão com Cristo e nós vamos ver os que vão seguir com Jesus e os que vão seguir sem Jesus. Agora o problema é muito simples, as pessoas têm um entendimento realmente muito difícil. Deus jamais prometeu que todo adulto que vem professar seu nome é de fato dele. O Senhor Jesus conhece os que são dele e Ele conhece os que estão só fazendo um teatro, uma pantomima. Agora,
Deus promete que se for ensinada a verdade, essa verdade vai tocar o coração, mesmo um coração que não tem um relacionamento pessoal com Ele. E a ética do Evangelho, que no crente é associada à salvação, no descrente ela ilumina ao menos uma parte do caminho do descrente. Uma sociedade onde o Evangelho é pregado, ele vai ter esse efeito ético, de fazer com que as pessoas, de fato, busquem mesmo sem ter um relacionamento de salvação com Deus, ordenar suas vidas, por exemplo, estudando, trabalhando, produzindo, vivendo de acordo com seus ganhos e sendo um cidadão útil da sociedade. O pobrezinho perdeu sua vida porque era buliçoso, problemático, difícil. Ao menos foi o que a senhora me disse. Eu nem sabia de tantas coisas que aqui eu não vou dizer, mas ela perfilou uma lista de crimes que uma criança daquele tamanho já tinha produzido, principalmente no comércio aqui da cidade, uma lista enorme. Então, o fato é que, quando você olha uma criança criada no descaminho e uma criança criada no caminho, se essa criança criada no caminho, ela não for um crente, e essa criança no descaminho, nós sabemos que ela não é crente, que essa outra de cá pode ser, e nós não sabemos, vamos ver isso bem lá na frente. A diferença entre os dois, na realidade prática, a pessoa pode dizer, não, eu conheço filho de crente que é pior até do que essa criança. De fato existe sim, filho de pastor, filho de todo mundo que já militou, que já andou na igreja, nas igrejas por aí. Mas a maioria esmagadora, mesmo os que estão vivendo na pior situação hoje em dia, eles lembram da ética que lhes foi ensinada, da mensagem que lhes foi pregada. Pergunto a vocês, se o ladrão na cruz, o que foi salvo, não conhecesse por sua mãe, sua família, a mensagem do Messias, do Cristo, e que quando ali nas últimas, ele reconhece o Senhor Jesus como Cristo e está ali a pedir ao Cristo que no reino do Cristo ele lembrasse dele. Ladrão ruim, não é? Essa história de bom ladrão foi criado para dificultar a pregação do Evangelho. Era um ladrão horroroso, igual ao outro, só que um não teve ensino. Provavelmente, talvez tenha até tido, se fosse um judeu de verdade, mas o convertido, o ensino foi farto. E ele pôde juntar em sua cabeça, em meio àquele sofrimento todo que ele estava passando, também junto a Jesus, pôde juntar todos os elementos para ver que Jesus era, voltando para o texto, sem nunca ter saído dele, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens, e nós sabemos que aquele cidadão morreu, mas saiu dali vivo, porque ele acreditou em Jesus. Ele só acreditou em Jesus porque ele deu para ladrão, mas foi bem criado. Foi criado ouvindo a promessa do Cristo. Que coisa interessante. Pai, mãe, você que está pela internet, está preocupado com seu filho, com a sua filha, está preocupado com o destino eterno da alma dos bichinhos, descanse em Deus. Você ensinou, você trouxe para a igreja, você primeiro em casa ensinou. Depois você trouxe a igreja para receber um reforço, aulas de reforço. Você cultuou diante dos seus filhos, eles participaram dos cultos com você. Toda uma estrutura espiritual, mesmo que não possa ser vista por nós, está montada nos corações dessas pessoas. O Verbo foi anunciado, o Cristo foi testemunhado. A semente do Evangelho está nos corações. Outro dia uma mãe que tem um filho rebelde disse a mim: pastor, mas coisa interessante, meu filho não quer mais saber da igreja, meu filho não quer saber dessas coisas que nós gostamos, mas tudo que ele conquista, tudo que ele faz, ele diz, graças a Deus, mãe, que eu consegui, graças a Deus que eu estou fazendo, graças a Deus. E parece até um crente naquela hora. Vocês estão entendendo a mensagem?
o verbo ficou, mesmo que ainda não para a salvação, mas ficou. Ficou o suficiente para ele saber que todo dom perfeito, toda luz, toda bênção vem de Deus. E isso é uma esperança, meu Deus do céu. No seu nome nós temos, quando você vai para o versículo 12, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos o que? Filhos de Deus, a saber aos que creem no seu nome. O nome do Senhor Jesus, que é a sua essência, sua substância, o que Ele é, Jesus é salvação. Nessa noite vamos entregar nossos filhos a Ele mais uma vez. Vamos dedicar nossos filhos ao nome, que é a pessoa, e a pessoa que é o nome. É muito interessante notar, não é? Que na nossa cultura não é bem assim. Na nossa cultura o nome de uma pessoa não quer dizer muita coisa, não quer dizer essência. O meu nome de verdade não é Elci, Elci não tem significado nenhum. Meu nome é Pimentel e é Pereira. Então o meu nome de um lado é ardido, Pimentel, não é outra coisa senão pimenta, uma coisa que arde, e ao mesmo tempo é pera, pereira, árvore que dá peras, que é doce. Isso é o que eu sou, ao mesmo tempo ardido e doce? Não. Provavelmente não. Ainda poderia usar oliveira, que é de minha mãe. Então, um verdadeiro pomar, né? De frutos importantes para a vida humana. Mas isso não é o significado do meu nome. O significado do meu nome, que se vocês souberem, depois vocês me contam, é o que eu sou. Você é o seu nome. Você nunca parou para pensar nisso. Você, eu, nós somos, nosso nome é o composto, o resumo de tudo que nós somos, fazemos, falamos, pensamos. É por isso que quando se coloca em uma pessoa uma alcunha, quando a pessoa recebe uma alcunha, bandidinho, por exemplo, um bandido pequeno, a pessoa está dizendo o quê? A essência, aquela pessoa é um bandido. Brava, é essência. Chato, é uma essência. Fofoqueiro, é uma essência. Essas coisas são essência, são substantivas. Mesmo que você as aplique no pejorativo, as adjetivando. O adjetivo é o que está ao lado do substantivo, para ajudar ali, irmãos, a qualificar o sujeito. Então, quando você adjetiva alguém, você está falando do que é substância, essência, em forma substantiva, o ser daquela pessoa, a essência do ser da pessoa. Quando nós falamos de Jesus, nós estamos falando de amor eterno, poder total, amor que vem totalmente em poder sobre a vida daqueles que Ele escolheu, em consenso com o Pai e o Espírito Santo, que o Pai planejou desde antes da fundação do mundo, que Ele executou vindo a este mundo, e Ele não perdeu a viagem. Dois, um do lado, o outro do outro. Não sei se dá para fazer essa conta. Alguns teólogos assim que gostam de fazer uma espécie de alegoria em cima de tudo que está na Bíblia, dizem que é mais ou menos assim: o Senhor Jesus, Deus ali no meio, de um lado metade da humanidade de todos os tempos vai se perder, da outro lado a metade eleita, que será total e absolutamente salva. Eu não sei se essa interpretação se sustenta. Então eu não sou dessa linha, eu não sou alegorista, eu não prego fazendo alegorias, nem leio a Bíblia para alegorizar. Muito pelo contrário, eu gosto de exegese, de boa hermenêutica e dizer somente o que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz é que o Senhor Jesus estava no Monte Calvário, dois homens perdidos, maus e perversos. Um tinha tido um pai e uma mãe que o ensinaram a respeito do Cristo, e o outro talvez não. Nós
Só vamos saber no dia do juízo. Mas o que foi bem ensinado, acredito eu, ele atendeu a reconhecer que o Senhor Jesus é o Verbo, a palavra que salva, a essência da bondade perfeita, do amor perfeito de Deus por nós. Uma vez entendendo isso, fica claro tudo quanto o restante da Bíblia tem para nos dizer. Deixa o caminhão passar. Uma vez compreendendo isso, uma vez compreendendo o Evangelho segundo João, você compreende todo o restante da Bíblia. Por isso nós vamos estudar capítulo a capítulo, se Deus permitir, o Evangelho de João nas terças pela manhã e no restante também. Vamos tentar ampliar esse conhecimento para toda a igreja. Quem lembra, né, que uma vez nós publicamos aqui um roteiro para estudo da Bíblia, e o primeiro livro que todo mundo deve começar a ler na Bíblia não é nenhum outro, é o Evangelho de João. O Evangelho, todo mundo tem que começar, deve começar, se quer entender bem a Bíblia, deve começar pelo Evangelho de João, que nos fala da fala de Deus, e a fala de Deus é Jesus, e a fala de Deus é Jesus, que é salvação. A fala de Deus é salvação. A fala de Deus é João, saindo da boca de um João, que João mesmo anuncia aqui, e do próprio evangelista, presbítero, apóstolo João, que quer dizer o nome João, né? O nome João quer dizer graça. É um negócio tão combinado que você olha assim, rapaz, isso foi editado. Não é possível que um livro exista assim. Um livro como a Bíblia, 66 livros diferentes, que na verdade é um livro só, com um só assunto, a revelação de Deus, seu amor para nós, não fala de nós, fala de Deus, mas é para nós essa revelação, e ela nos edifica, nos renasce, faz renascer, nos reconstrói nossas vidas, nossos corações, e está iluminando nossos filhos a partir da luz que está em nós, que é o Evangelho. Se você entendeu isso, eu vou dizer um negócio a você. Que coisa maravilhosa é ter essa esperança. Se essa esperança, meu Deus do céu, nenhum de nós teria um só instante de sossego nessa vida. Se eu fosse arminiano, nada contra os irmãos arminianos, mas se eu for arminiano, uma hora dessa eu estaria desesperado, totalmente desesperado, porque eu não teria razão nenhuma para ter esperança em nada, mas eu espero no Verbo. E você, meu querido, você pela internet, em quem você espera, não só para salvar você, mas para salvar toda a sua família, se for assim a vontade de Deus, que nós encontremos todos os nossos filhos e todos a todos na eternidade sem fim. Que Deus, pois, aplique em sua palavra. O Verbo é só o comecinho. Se Deus quiser, teremos muitas semanas aí para compartilhar o Evangelho de João. E eu vou encerrar, vou desligar ali a transmissão e vou dar a palavra a todo mundo. E a primeira, eu peço oração por nossos filhos e sobrinhos, e quem tiver neto também, e por toda a igreja, congregação em Macaparana, e a nossa igreja que é a sede, e a reunião do nosso sínodo, que vai começar amanhã à noite, e vai se estender por todo o sábado. Se Deus quiser, domingo estaremos de volta aqui, tudo normal. Orem por nosso sínodo, que estará a se reunir no Colégio Agnes, amanhã a partir do 3º horário. Irmã Valéria, qual o seu pedido de oração?